Discutido e debatido paralelamente, no Congresso Nacional e no Supremo, o fim da tese do marco temporal pelo STF preocupa o agronegócio. A mudança nas regras pode fazer com que os agricultores percam terras que são tituladas, e para entender mais os impactos na produção do agro brasileiro, a gente conversa agora com o diretor jurídico da Confederação da Agricultura e também Pecuária aqui do Brasil, Rudy Ferraz. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Tudo bem? Eu que agradeço mais uma oportunidade. Ô, doutor, a primeira pergunta é a seguinte: o senhor acha que essa é uma decisão definitiva ou o senhor acha que o Congresso Nacional pode promover mudanças do que ficou discutido no Supremo? Bom, a CNA vê com muita preocupação essa mudança de entendimento no Supremo Tribunal Federal, que já vinha com uma jurisprudência consolidada há muitos e muitos anos, dando segurança jurídica a toda a sociedade. E o Supremo, ao modificar essa jurisprudência, modificar a interpretação do texto constitucional, estabelece um estado de insegurança jurídica completa. E nós não vamos conseguir identificar o que é ou não uma terra indígena. Então, nossa expectativa é que agora o Congresso assuma a sua responsabilidade e avance nesse debate, legislando de fato o que diz a Constituição. Agora, doutor, pensando no impacto dessa decisão da Suprema Corte, do STF, sem levar em consideração que é uma discussão que ainda vai ser aprofundada no Senado Federal, a gente conversou agora há pouco com o relator dessa proposta na Casa, o senador Marcos Rogério. Ele falou muito sobre insegurança jurídica criada diante dessa mudança de jurisprudência, é justamente o que o senhor estava falando agora para a gente. Agora, qual que seria o impacto para o setor, para o agronegócio, se essa derrubada da tese prevalecer? Bom, hoje nós temos mais ou menos 120 áreas em estudo, né, com mais 430 aproximadamente reivindicações. Quer dizer que, basicamente, aí mais de 800, 700 novas áreas serão efetivamente demarcadas, serão atendidas os anseios e as reivindicações das comunidades indígenas. E essas áreas, em regra, ela avança sobre boa parte de áreas agricultáveis, áreas que produzem alimentos no Brasil inteiro. E isso vai certamente ocasionar um impacto, tanto para o setor agropecuário, para o produtor rural principalmente, que está lá há muitos e muitos anos, e também para toda a sociedade, que vai impactar drasticamente a produção de alimentos no país. Doutor Rudy, acho que uma dúvida que é possível tirar com o senhor, a gente teve essa dúvida aqui durante o Jornal da Manhã, primeiro que o Supremo declara a tese inconstitucional. E no Congresso Nacional há um projeto de lei em andamento e não uma PEC. Um projeto de lei, se for aprovado, ainda tem, claro, todo o processo de sanção, mas se esse projeto de lei for aprovado, ele já é inconstitucional por causa da decisão do Supremo ou não necessariamente? Não, não é. Isso é importante esclarecer esses fatos, né? O que diz a Constituição? A Constituição estabelece que os índios terão direito às terras que tradicionalmente ocupam. O que o Supremo veio a fazer? Ele reescreveu esse texto constitucional falando que os índios terão direito às terras que tradicionalmente ocupavam. Justamente por quê? Porque não há uma norma, uma lei vigente que interprete de forma coerente a Constituição Federal. O Congresso Nacional, assumindo a sua responsabilidade, está avançando no debate legislativo, justamente interpretando esse texto constitucional. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que eventualmente se conclua na próxima quarta-feira, ele vincula todo o Poder Judiciário, mas não vincula o Poder Legislativo, que tem autonomia institucional de legislar e conformar esses direitos envolvidos, tanto dos produtores rurais como das comunidades indígenas. Então, a decisão do Congresso Nacional ela é soberana e passa a valer a partir da sanção do Presidente da República. Claro que essa eventual lei pode ser questionada no Supremo, e o Supremo vai ter que debruçar novamente agora sobre um novo normativo, que é essa lei aprovada pelo Congresso Nacional. Agora, durante essa votação, doutor Rudy,
desse julgamento, melhor dizendo, no STF, o voto do ministro Alexandre de Moraes propôs algumas questões que podem funcionar até nessa votação no Senado Federal como um ponto de equilíbrio, para não favorecer tanto nenhum lado, como também não favorecer muito o outro. E aqui eu falo dos ruralistas, do agronegócio e das comunidades indígenas. Quer ampliar o que já está previsto em relação a essa desapropriação, ao pagamento para esses proprietários de terras em áreas que são consideradas para fins agora de demarcação, mas que não foram compradas ou ocupadas de má fé, que hoje se permite se desapropriar e pagar esses proprietários pelas benfeitorias, mas que as terras também pudessem ser vendidas e esses proprietários serem reembolsados, digamos assim, numa linguagem mais fácil, bem rapidamente, no momento desse processo de desapropriação. Isso pode ser levado em consideração na discussão do Congresso? Seria um ponto de equilíbrio que pode facilitar um caminho um pouco mais de consenso nessa discussão? Como o senhor vê essa questão? Bom, o voto do ministro Alexandre de Moraes vai muito em encontro ao que o projeto de lei que está em tramitação no Senado diz. O projeto, ele diz o seguinte: as terras que os índios efetivamente não estiverem ocupando em 5 de outubro de 88, nem reivindicando nessa data da Constituição, o governo federal promoverá desapropriações, ou seja, vai comprar aquelas áreas para atender essa reivindicação social. Ou seja, ele vai implementar o direito das comunidades indígenas sem, contudo, retirar o direito do outro, que é o produtor rural afetado, ou seja, direito de propriedade. O voto do ministro Alexandre se coaduna muito com essa sistemática. Ele estabelece que aquelas áreas onde os índios não estiverem ocupando em 5 de outubro de 88 e tiver títulos de propriedade, imóveis rurais, aquela área poderá sim ser demarcada. Contudo, para efetivar essa demarcação, você tem que fazer a prévia e justa indenização em dinheiro pela União. Então, esse voto ele busca equacionar os interesses. Ele busca implementar uma demarcação de terra indígena, ao mesmo tempo indenizar o produtor rural afetado. Então, ele consegue resolver o conflito, semelhante ao que ocorre no projeto de lei. Agora, nós teremos um debate muito grande na próxima semana, que é no tocante a esse ponto das indenizações. Alguns ministros estão levantando a possibilidade de indenização pelos estados, pelos entes federados, e titularam essa área por omissão da União não ter demarcado no momento oportuno essa terra indígena. Só que eles também discutem a possibilidade de essa indenização ocorrer num processo apartado. Se isso de fato prevalecer, nós vamos instalar um sistema de caos no campo. Nós vamos ter invasão de propriedade, nós vamos ter produtores defendendo a sua propriedade. O produtor vai sair sem nenhum tipo de indenização e vai ter que entrar na justiça para brigar anos e anos e anos para ganhar algum tipo de indenização. Isso não me parece que a Constituição buscou implementar os direitos dos índios, violando drasticamente o direito de propriedade do produtor rural. Por isso que o voto do ministro Alexandre busca uma solução pacífica semelhante ao projeto de lei do Congresso Nacional. E, doutor Rudi, só mais uma ponderação em relação à pergunta anterior que eu fiz, em relação a esse projeto no Congresso Nacional. O senhor disse que poderá futuramente haver uma contestação via Supremo. Se fosse uma PEC, seria melhor? Bom, o Congresso Nacional tem autonomia institucional para poder conformar a legislação atual, ou seja, pegar o texto constitucional e interpretá-lo, regulamentá-lo. Hoje, o Supremo está analisando a questão sem um normativo regulamentando o tema. O Congresso vem e faz o normativo. Muitos ministros têm a deferência do Legislativo, ou seja, muitos ministros, eu acredito que esse tema, sendo aprovada a lei, questionada no Supremo, muitos dos ministros, eventualmente, que votaram contra o marco temporal, terão deferência ao debate do Legislativo, deferência ao Congresso Nacional e, certamente, reconhecerão a constitucionalidade, porque além de estabelecer o marco, ele cria justamente a possibilidade de equacionar os conflitos. Então, o Congresso Nacional nada mais faz do que resolver o problema e não acirrar o problema como que vai ocorrer nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Conversamos aqui na Jovem Pan com o diretor jurídico da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rudi Ferraz. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Até logo.